Dia. Quero desejar uma excelente semana, que o Senhor se faça presente em qualquer decisão que você possa vir tomar essa semana, que você inicie esse dia orando, entregando ao Senhor o seu dia, que você inicie o seu dia entregando a sua vida, os seus anseios, o seu desejo na mão de quem pode resolver. Muitas vezes a gente faz planos e esses planos não dão certo. Muitas vezes a gente faz expectativas, né, sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, mas a última palavra vem de Deus. Então que a gente possa fazer uma oração entregando a Ele, pedindo direção a Ele, né, sobre todas as coisas que a gente venha fazer. E esse dia é muito especial porque é o primeiro dia da semana, né, em que a gente se organiza para voltar, né, muitas vezes à rotina. E eu quero começar a live orando, pedindo a Deus para se fazer presente nessa manhã. A palavra de hoje é muito forte, muito interessante. E oremos. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por mais uma semana, quero te agradecer por mais um dia. Obrigado, Espírito Santo, por nos conceder a vida, por nos conceder o fôlego de vida mais uma vez. Quantas pessoas estão precisando desse fôlego de vida, quantas pessoas estão precisando de órgãos, e a gente está aqui perfeitamente sentindo, tendo todos os órgãos. E eu quero te agradecer nessa manhã, porque a tua presença é viva nas nossas vidas. Eu quero te agradecer tão somente porque temos a oportunidade de te conhecer e te pedir para que o Senhor nos guie. E é por isso que nesta manhã eu oro que o Senhor possa nos guiar em cada decisão que a gente venha tomar, que o Senhor possa nos mostrar qual é a melhor vontade a qual o Senhor quer que a gente faça. Em nome de Jesus. Amém. E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é acerca de e se? E se Lázaro não tivesse morrido? E essa passagem eu acredito que é bem conhecida por todos, né? Lázaro, ele foi um dos melhores amigos de Jesus, a Bíblia diz isso. Esse brinco grudou, deixa aí. Lázaro, ele foi um dos melhores amigos de Jesus e Lázaro morreu depois de 4 dias. Lázaro morreu e depois de 4 dias Jesus ele chega e ressuscita Lázaro. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração: e se Lázaro não tivesse morrido? E se seus sonhos não tivessem morrido? E se essa situação que você acha que não tem mais jeito não tivesse acontecido? E se o seu cenário hoje não estivesse do jeito que está? O nome do Senhor não seria glorificado. E o contexto da mensagem hoje é essa. Eu quero que, se vocês estiverem com a Bíblia, abram em João 11, que fala sobre essa passagem da Bíblia acerca de Lázaro. Que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, que o Espírito Santo possa ministrar na vida de quem vai assistir esse vídeo depois. Eu vou deixar lá no YouTube, gravado. Que você possa compartilhar se fizer sentido para você, amém? No versículo 11, no capítulo 4, diz assim, que Jesus ele recebe a notícia. E quando ele recebe a notícia, ele diz: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, também Lázaro. Quando soube que estava doente, ainda se demorou 2 dias. Ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. E os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas, e se alguém andar de dia não tropeça,
porque você vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ou seja, Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido, mesmo um mensageiro dito que ele estava muito doente. Mesmo assim, ele foi para essa cidade que ele já tinha ido e ele demorou mais 2 dias. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que se tivesse falado de repouso de sono, então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que se eu não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós morrer como o mestre? Tem uma passagem aqui que diz que Jesus chorou. Deixa eu ver se eu acho aqui. É porque o capítulo é muito extenso. No capítulo 35, no versículo 35, diz que Jesus chorou. Então os discípulos disseram: vejam quanto ele amava. Algo muito interessante que o Espírito Santo ministrou para mim é acerca do que Jesus fez. Jesus, ele sabia que Lázaro estava doente, mas quando o mensageiro chega até ele disse que não era para se preocupar, porque a doença de Lázaro não era para a morte, e sim para glorificar o nome de Deus. E quantas vezes a situação que você está passando, você já ouviu Jesus falar, né? Ou você já ouviu alguém falar que não era para você se preocupar, porque isso não ia te causar dano nenhum. E você creu naquele momento, naquela palavra. Mas aí você perdeu o emprego, mas você acreditou que foi Deus que abriu aquela porta. Você perdeu o casamento, mas você acreditou que Deus estava no seu casamento. Chegou ao divórcio e você acreditou que Deus não ia deixar que chegasse até esse ponto. Talvez você estava com a doença e essa doença se agravou, mas Deus falou que ia te curar. E quantas outras coisas aconteceram na sua vida hoje que o seu cenário é totalmente de improbabilidade. O seu cenário é totalmente impossível. Mas Deus falou, Jesus falou que esse cenário a qual você se encontra não era para a morte, que não era para você se preocupar, porque era para o nome do Senhor ser glorificado. E quando Jesus ele vai até a cidade que ele já tinha ido, ele sabia o que ele estava fazendo. Então Deus ele sabe o que ele está fazendo na sua vida. Jesus ele sabe exatamente o que vai acontecer na sua vida. Quem não sabe é você. Então o cenário a qual você está vivendo, o cenário a qual você se encontra hoje é exatamente do jeito que Deus quer. Exatamente do jeito que Jesus ele programou. E quando Jesus ele sabia que Lázaro já tinha morrido, ele fala para os discípulos: olha, Lázaro morreu. Lázaro adormece. E os discípulos acham que se Lázaro está dormindo, ele vai acordar. Mas o acordar que eles estavam falando não era o acordar que Jesus queria passar para eles. E aqui nesse versículo 35, diz que Jesus chorou. Aí você se pergunta, mas como Jesus chorou? Porque ele sabia que Lázaro ia morrer, ele sabia que Lázaro estava doente, e mesmo assim ele seguiu para a cidade, ele demorou mais, ele poderia voltar antes para ressuscitar Lázaro, porque na verdade naquele tempo Jesus já havia ressuscitado muitas pessoas. Então não era novidade para aquele povo na época de alguém morrer e se Jesus chegasse a pessoa voltaria à vida.
Mas o que não era comum para aquelas pessoas era uma pessoa morrer e depois de 4 dias o seu corpo já ter entrado em estado de decomposição, o seu corpo já feder muito. Então não era normal para aquele povo. Mas o que acontece Jesus ele precisava com que aquelas pessoas vivessem aquilo para que eles crescem na morte dele. Porque uma semana depois, se você acompanhar o texto de João, você vai ver que Jesus é levado à morte, né? Jesus é crucificado. E depois de 3 dias, Jesus ressuscita. E aquele povo passa a crer que, de fato, a morte de Lázaro era apenas um apontamento para o que Jesus ele queria. Mas aqui no texto vai dizer que Jesus chorou. Então, por que Jesus chora se Jesus sabe o meu cenário? Por que Jesus está chorando se Jesus sabe exatamente o que eu estou passando? Porque Jesus ele se compadece com as suas lágrimas. Ele sabe o que você está passando, ele sabe da sua angústia, mas mesmo assim, ele chora, ele sente aquilo que você sente. Mas o que ele quer que você acredite, o que ele quer que você tenha é fé. E se você continuar o texto, você vai ver que Marta, ela diz para Jesus, ó Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, o meu irmão não teria falecido. E aí Jesus responde para Marta, eu não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então o ponto-chave está aí. Muitas vezes a gente passa por dificuldade, muitas vezes a gente passa por adversidade. E aí no meio do caminho a gente para de crer. A gente para de crer que Jesus vai fazer, a gente para de crer que Jesus é o único que pode realizar o impossível na nossa vida. E é interessante isso porque quantos de nós duvidamos no meio da caminhada? Quantos de nós vemos o nosso cenário e a gente julga ser impossível? E naquele momento que Jesus chora, Jesus ele se compadece da sua dor. Então, o fato de Jesus chorar não quer dizer, Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido, então por que ele chorou? Jesus que fez esse cenário acontecer. Ele que montou todo o cenário, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabe cada peça do quebra-cabeça da sua vida. Então ele sabe o momento certo de ele chegar, ele sabe o momento certo de mudar o seu cativeiro, ele sabe o momento certo de mudar essa situação. Mas ele vai se compadecer, ele vai sentir as suas dores. Jesus ele sente as nossas dores e sim, ele chora, ele se compadece. E naquele momento que ele fala com Marta, Marta, se você cresce, você veria a glória de Deus. Ele está querendo dizer apenas, nossa, olha para Deus, não olha para a situação, não olha para o seu cenário, não olha porque Lázaro morreu já tem 4 dias, não olha para isso, mas olha para quem pode resolver, olha para Deus que pode todas as coisas. Então é exatamente isso que o Espírito Santo ministra nas nossas vidas nessa manhã. Sobre Deus, eu quero lembrar aqui para vocês que Deus, ele não precisa da sua fé. Jesus, ele não precisa da sua fé para ele operar, mas ele conta com isso, ele conta com que você creia, né? Todas as vezes que Jesus ia curar alguém, ele perguntava antes, você quer ser curado? Então era uma pergunta muito óbvia, né? A pessoa estava cega, estava coxa há vários anos, a pessoa estava ali naquele momento de fragilidade, mas mesmo assim Jesus perguntava, você quer ser curado? Você quer ser liberto, né? E talvez você está nessa situação há muitos anos. Talvez você não tenha mais esperança de que essa situação na sua vida vai mudar, de que a porta vai se abrir, de que o seu casamento vai ser restaurado. Mas já chegou o divórcio, Michele, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, a minha vida não tem mais sentido. Essa enfermidade que eu pensei que ia ser algo passageiro, já tá no estágio muito avançado. Os médicos já me desenganaram, a medicina já disse que não tem cura, né? Já cheira mal, já não tem mais jeito. Meu filho já tem muito tempo que ele não me ouve, ele não fala mais comigo. Então, qualquer situação que você esteja vivendo, que você julga hoje ser impossível,
Não tem mais jeito. O que o Espírito Santo, que Deus está falando nessa manhã se você crer, você vai ver a glória de Deus manifestada na sua vida. E esse cenário ao qual você está vivendo é exatamente do jeito que Deus quer. É exatamente do jeito que Deus queria, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, Jesus, ele sabia que ele ia ser crucificado. Jesus sabia que aquele povo daquele lugar precisava ver com seus olhos, crendo que depois de 4 dias, olha só, Jesus ele ressuscita depois de 3, Lázaro depois de 4. Então pensa só, o corpo já em decomposição, a medicina fala que depois de 24 horas os nossos órgãos, todos os órgãos já começam a parar, não tem mais como correr, né, o sangue na nossa veia, então vai deixando de bombear, né, aos poucos, e quando chega 24 horas, o nosso corpo já começa no estágio de decomposição. Então pensa só a situação que você está vivendo hoje. Nossa, Michele, mas já faz 2 anos, já faz 10 anos, Michele, já faz 15 anos, não tem mais jeito. Eu nem acredito mais, eu nem creio mais nisso. E Jesus, ele tá falando nessa manhã exatamente nesse cenário que eu quero operar. Exatamente nesse cenário que eu quero fazer. Eu só quero que você pare de olhar para o cenário e você olhe para mim. Eu só quero que você pare de olhar para o seu cenário e olhe para Deus, para aquele que pode todas as coisas. Então que essa palavra nessa manhã fique no coração de vocês, que vocês não duvidem daquilo que Deus pode fazer, porque quantas pessoas chegam para você e desista, não tem mais jeito. Quantas pessoas como Marta chega para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Poxa, Senhor, se o Senhor tivesse agido naquele momento, naquela hora, se o Senhor tivesse chegado naquele dia, exatamente naquele dia, Senhor, que aquilo tinha acontecido na minha vida, isso não teria acontecido. Mas o que o Senhor quer dizer nessa manhã é exatamente a sua vida está do jeito que Ele quer. O seu cenário é exatamente do jeito que ele planejou. Porque quando Jesus ele chora, quando Jesus ele fala para os discípulos que ele quer ir para outra cidade, ele já sabia de tudo que ele ia acontecer. Então, Deus ele não perde o controle de nada, né? A gente que se engana que Deus ele perde o controle, que Deus ele tá sendo totalmente apático da situação que a gente está vivendo. Quantas vezes falta fé pra gente que realmente anda, que realmente caminha com Jesus. São palavras que muitas vezes a gente vê, né? E a gente realmente aconteceu com ciclano, aconteceu com fulano, aconteceu com meu vizinho, mas comigo não chega, Michele. Comigo não acontece. E a palavra que o Senhor está dizendo para você nessa manhã, creia. Creia porque Ele vai chegar no seu cenário. Creia que Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Creia que Ele vai fazer, Ele vai operar. Mas esse cenário é tão somente para que o nome dEle seja glorificado. E você vai testemunhar, você vai glorificar. Porque quando Jesus ele chega e ele fala para alguém rolar pedra, ele quer dizer muitas vezes que ele poderia sim rolar pedra, ele poderia apenas dar um comando para a pedra, mas ele quer que você se movimente ao longo dessa espera, ao longo dessa caminhada. Ele não quer que você fique estático, parado, né? Com foco no problema. Lá em Provérbios diz que quando você espera muito por uma promessa, espera muito, coloca sua esperança em algo que Deus prometeu, você se cansa, você se fadiga, né? Então, o que Jesus quer que você, nessa manhã, é que você tire o foco do seu problema, tire o foco daquilo que está gerando angústia, que está gerando ansiedade, que está gerando preocupação, que está gerando desânimo na sua vida, e que você foque apenas nele, no que ele quer, no que ele espera de você, porque ele vai chegar no seu cenário e ele vai ressuscitar tudo aquilo que hoje você julga que está morto, tudo aquilo que você julga que não tem mais jeito, ele vai fazer. E que essa palavra fique no coração de vocês, que essa semana, né, inicie desse jeito, que você não perca a sua esperança, mas que os seus olhos estejam totalmente fixos
naquele Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus do impossível e ele vai chegar no seu cenário para ressuscitar aquilo que você pensa que não tem mais jeito, que está morto. Amém? Que o Senhor te dê a paz nessa manhã, que todos vocês fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Boa semana para vocês.